Ó, atenção, a gente está com imagem ao vivo, é uma coletiva que vai ocorrer neste momento a respeito da morte da... Eu ia falar garota, mas da mulher, né, de 23 anos, uma torcedora do Palmeiras que foi atingida por uma garrafa no fim de semana. E o que tem havido? Ah, tá aí, ó, pronto, ó, temos imagem, deve começar em breve, então, já estão falando? Tá, a gente vai ver depois dos questionamentos, inclusive, sobre quem teria sido responsável pelo crime. Uber, com Agora H, nós vamos Thiago ouvir. Uber. Vocês dois são advogados do Advogados do Leonardo, contratados pela família. Bom, nós tivemos agora uma reunião com o delegado. Na verdade, nós já vínhamos conversando com o delegado sobre o caso. Nós tínhamos um posicionamento diferente. Nós discordamos completamente de que o delegado teria mentido. Não, em nenhum momento o delegado ele mente. Isso a gente quer deixar bem claro. O que houve foi uma interpretação, ao nosso ver, equivocada. Porque, de fato, o Leonardo ele confessa que teria arremessado mais um gelo. Porém, tem testemunhas que são torcedores do Palmeiras que falam que teria arremessado a garrafa de vidro. Então, houve uma divergência na interpretação de como foi esse arremesso e qual objeto teria sido arremessado. Com o andamento das investigações nesses 2 dias, chegaram diversas imagens através das mídias sociais. Nessas imagens é possivelmente verificar outras questões. Gente, fato é que em nenhuma das imagens mostra sequer o Leonardo com garrafa na mão, quanto mais arremessando uma garrafa. Não há nos autos, não há nos vídeos de WhatsApp recebidos por torcida, por amigos, por familiares, por jornalista, qualquer imagem do Leonardo sequer com uma garrafa na mão. Nós voltamos a enfatizar isso. E essa versão, é importante dizer, foi apresentada pelo Leonardo desde o início, desde antes mesmo dele estar sendo assistido por advogado. Antes mesmo da defesa entrar no caso, nós entramos ontem no caso, nos habilitamos ontem no processo. Ele prestou depoimento quando foi preso em flagrante, sozinho. E desde o início ele nega veementemente a prática do crime, a prática do arremesso. Ele diz que estava com pedras de gelo na mão e que essas pedras sequer chegaram a atingir, a ultrapassar a barreira que separavam os torcedores. Então a mudança de versão que no primeiro depoimento não houve mudança de versão. Como o doutor Renan bem frisou, ele disse que estava no local, né? Palavras dele, estava ali no momento da treta. Porém, ele em nenhum momento afirmou para o delegado ou para quem quer que seja que tenha atacado qualquer tipo de garrafa ou objeto cortante para o lado dos torcedores do Palmeiras. Vocês querem comentar sobre essa mudança de delegacias, possivelmente sair daqui? Eu discordo completamente da mudança de delegacia. No meu entender, se existe uma delegacia especializada, o Dr. Saad é um delegado íntegro, é um delegado que tem experiência nessa área. No entender da defesa, as investigações devem permanecer no DRAD. E para o DHPP, ao meu ver, é um grande equívoco. O delegado ele conhece essa relação que envolve a violência no futebol. Então a gente vai se manifestar no processo em cima disso. Obviamente, nós já havíamos manifestado ontem, vamos manifestar novamente hoje acerca do depoimento do relatório apresentado pelo Ministério Público. Nós vamos concordar de novo com a questão da liberdade dele, com o pedido de liberdade dele, mas nós vamos pedir que o inquérito fique aqui. Porque Como é que foi a reunião que vocês tiveram com o delegado agora há pouco? O que vocês trataram? Olha, nós conversamos aquilo que a gente já tinha, já havíamos conversado um tempo atrás, né? Pelo menos desde ontem, no sentido de... Porque o inquérito ele tá muito complicado. O inquérito ele é complexo, existem muitas imagens, mas não são de boas qualidades. Só existem as testemunhas do lado da torcida do Palmeiras, não existem testemunhas do lado da torcida do Flamengo. Então, o Dr. Saad também, desde o início, ele estava muito preocupado em chegar ao responsável por esse arremesso. Só que, na visão dele, poderia ter sido o Leonardo. E nós estávamos falando, olha, acreditamos que não é o Leonardo, mesmo porque o Leonardo, nem para nós, em conversa informal, ele falou, doutor, eu nunca arremessei garrafa de vidro. Então, a prisão foi precipitada? Nós acreditamos que sim, embora nós entendamos os motivos da prisão. Veja, havia um depoimento testemunhal de alguém que dizia ter reconhecido, sem sombra de dúvidas, o acusado, né, o Leonardo, como sendo o autor do arremesso das garrafas. Porém, esse depoimento
momento, ele não está amparado em qualquer das imagens e nós temos que ter em conta que no momento de confusão, no momento da briga, do confronto, certamente ele pode ter sido ou levado em erro, ou ter sido equivocado, levado em erro, ou mesmo apontado alguém no afã de que se fizesse justiça e como em tantos casos já foram noticiados pela mídia. Vocês falaram que houve um erro de interpretação, em relação ao Saad e em relação a vocês, que houve um arremesso de gelo e não de garrafa. Vocês chegaram nesse consenso agora com o Saad? Então, não tem como a gente chegar num consenso porque ainda não vieram mais imagens. A gente precisa de mais imagens. A grande questão é, o Dr. Saad se amparou no depoimento de testemunhas. E a defesa se ampara na ausência de vídeos que demonstram, de fato, o arremesso. Então, nós temos um entendimento de que não se deve ser levado em consideração, não se deve validar o depoimento das testemunhas. Inclusive, no momento oportuno, a defesa vai pedir para que essas pessoas não sejam ouvidas como testemunhas, que elas sejam ouvidas como informantes. Porque, nitidamente, elas têm interesse no processo, porque são torcedores do Palmeiras e morreu uma palmeirense. Isso é comum acontecer, principalmente quando se envolve torcida. Você quer a justiça, você aponta qualquer um torcedor rival. Isso é absolutamente comum. Por essa razão, entendemos que a defesa, que o testemunho dessas pessoas não deva ser levado em consideração para que haja um decreto prisional. E vou além. Obviamente, a gente já está desenvolvendo um habeas corpus, reiterando ali que por parte do Leonardo, esse inquérito ele seja arquivado e que as investigações prossiga que se chegue ao verdadeiro responsável. Mas pela ausência de provas, ou seja, não se deve ser levado em consideração o testemunho, justamente porque há um interesse deles no processo, e segundo, que não existe qualquer vídeo que mostre o Leonardo arremessando uma garrafa. A gente só queria aproveitar a oportunidade para reiterar o que já foi dito pela defesa em outras entrevistas, porém agora com o maior número de repórteres, dizer que a defesa lamenta profundamente a morte da jovem. Esse triste episódio, uma vida que se perde, uma menina com tantos sonhos e planos, e isso nós lamentamos. E nós estamos ao lado da justiça, da verdade. Então, a partir do momento em que se identifique realmente aquele agressor, aquele que foi o responsável pelo arremesso, essa pessoa ela deve ser processada, julgada e punida. Porém, infelizmente, nós temos convicção de que um inocente está detido indevidamente. Vocês esperam a soltura hoje? Sim, nós vamos apresentar hoje uma manifestação agora, inclusive estamos nos dirigindo até o fórum, vamos apresentar uma manifestação, vamos despachar essa petição com a juíza, vamos explicar a situação, falar, olha, ainda existe uma gravidade, ele está preso em São Paulo, ele não é paulista, ele é carioca, existe um risco, existe um temor sobre a integridade física dele, então a gente vai tentar acelerar esse processo para que saia o alvará de soltura dele ainda hoje. Saindo o alvará, nós levaremos até o CDP de Pinheiros e pedir ali que seja cumprido uma imediata soltura. O pedido do Ministério Público não é suficiente ainda para a soltura dele? Não, não é, porque quem decide é o juiz. O Ministério Público é parte do processo. Quem decide é o juiz. Ele é de torcida organizada? Não, ele não faz parte de torcida organizada. E também é muito importante esclarecer isso. Esse fato, essa briga não tem absolutamente nada a ver com torcida organizada, nada. Não tinham pessoas de torcida organizada brigando em prol de torcida organizada. Ali foi uma briga de torcedores comuns. O Saad falou se vai ouvir torcedores flamenguistas pelo caso? Agora nós não sabemos porque a gente sabe se o inquérito vai permanecer no DRAD ou se ele vai para o DHPP. A gente vai aguardar a decisão do juiz. Fechou, gente? Obrigado. Obrigada. O nome de vocês, por favor. Borros, como escreve? B-O-H. Esse pronunciamento, esse comunicado, falando a respeito do caso da jovem de 23 anos que morreu. O suspeito, reiterando aqui, ele foi preso em flagrante. Inclusive, dias depois, e nós expusemos isso aqui já na segunda-feira no live, essa prisão em flagrante foi convertida para prisão preventiva. O delegado que acabou de ser citado foi entrevistado por nós aqui. Ele que é responsável, ele é o delegado César Saad, da Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, e nos disse aqui ao vivo no live que eles ainda estavam analisando as imagens e queriam atrás de mais pessoas que porventura estivessem envolvidas no crime. Para a família, nada vai trazer essa garota de... Nada. Acabou. É uma história que é silenciada. Mas a família também quer justiça. E agora a justiça que está caminhando para identificar quem de fato jogou a garrafa que foi parar no pescoço dessa jovem. E agora, simplesmente uma família que perdeu a sua filha.